Olá, boa tarde a todo mundo. Em quarta-feira, todo mundo aqui, esse horário, depois de um lanche desse maravilhoso. Primeiro, muito obrigada a presença de todo mundo, cada um de vocês, a organização do evento, a professora Saras também. Bom, meu nome é Thaís Guerra, e afinal, quem sou eu? Vocês não me conhecem, talvez alguns conheçam, talvez alguns não, boa parte talvez não. Eu tenho uma empresa chamada Floritech, uma startup que a gente chama de Clean Tech ou Green Tech. O que a gente faz? A gente, depois de 2019, 2020, 2021, quebrar muita cabeça com um projeto que iniciou num hackathon. Hackathon é uma maratona de programação, muito despretensiosamente. Fui convidada para participar pelo meu atual sócio. Era para ser uma brincadeira de final de semana, e isso se tornou um negócio, e cá estou eu. Achei que fosse durar 2 semanas. Agora a gente está entrando em operação desse negócio. Eu vou explicar basicamente o que a gente faz. Bom, a gente viu, se eu tivesse a apresentação, eu estaria fazendo o que a gente chama de pitch, né? A problemática, a solução, público-alvo, tarará. Mas quem sabe faz ao vivo mesmo, sem apresentação, não é um problema. Então, no Brasil, não é nenhuma novidade para todo mundo aqui. A gente conseguiu ver na lixeira ali do lado que a gente gera muito resíduo sólido. Eu tenho um aqui, por exemplo. Ele é ótimo para dar o exemplo, para o que eu quero dizer. Bom, posso pegar esse resíduo. Todos os anos a gente gera cerca de 82 milhões de toneladas de resíduos sólidos que têm destinação incorreta e algumas corretas. Para muito além da questão ambiental, que a gente já está careca de saber, que polui o meio ambiente e tudo mais, isso impacta inclusive aqui na Rocinha também, tem toda uma questão econômica. O Brasil deixa de receber cerca de 14 bilhões de reais todos os anos na economia por não destinar corretamente. A gente viu que isso era um grande problema e que muitas empresas talvez nem tivessem noção disso. E outro problema muito mais interessante também, e que ele se torna interessante porque ele não é tão óbvio, é a questão dos dados. A gente está na era de dados, falam que dados são o novo petróleo, mas quando a gente pega e descarta alguma coisa, uma Coca-Cola, uma garrafa, um pacote de biscoito, isso gera dados. As empresas estão perdendo os dados desse pós-consumo. E o que a gente fez? Eu estou contando toda uma problemática para chegar na nossa solução, que é uma máquina de coleta. Se eu conseguir aparecer na apresentação, beleza? Se não, quem quiser pesquisar na internet, flore.tech. É uma máquina de coleta inteligente. Já existe na Suíça, na Itália, Estados Unidos. E a gente pensou, por que não uma versão 100% brasileira, com design feito na Tijuca, tecnologia feita em Magé, feita também em outros pontos periféricos da cidade, tecnologia brasileira, mais acessível, mais barata. Então, eu descarto esse copinho. A máquina tem alguns sensores, consegue mensurar o peso, o volume, quem é aquela pessoa, o horário, tarará, um enorme relatório. E com esses pontos, o consumidor consegue trocar por algum benefício. Pode ser um cashback, pode ser um desconto, pode ser caixa de cápsula. A gente começou a operação em abril desse ano. A gente está batendo cerca de 15 toneladas de resíduos coletados, mais de 8.400 descartes únicos e mais 4.500 CPFs únicos também descartando. Isso para uma startup com poucos recursos, sem investimento, na base da cara e da coragem, aprendendo, construindo e aprendendo e quebrando muita cara, faz parte também. Ano que vem a gente está, junto com a FAPERJ, colocando aqui na Rocinha 20 máquinas de coleta. Então, se a gente tinha a ideia de ter máquina na Suíça, algo inacessível, com o governo custeando, agora a gente traz a questão para uma comunidade, a mesma tecnologia, claro que mais adaptada para a nossa realidade, muito mais simplificada. E para o nosso contexto aqui do lado, né? Não ser algo... quem veio de metrô provavelmente deve ter visto, talvez, uma das nossas concorrentes lá, que é uma máquina de coleta. A nossa tem uma pegada, a ideia é similar, mas um custo muito mais acessível, e a ideia é que todo mundo consiga ter acesso. Não só uma pessoa que está no local mais chique, como na Nespresso, que é um dos clientes nossos, mas também na Rocinha. Então, democratizar de fato.
Então, o impacto que a gente traz é diretamente na educação ambiental. A gente também linka cooperativas locais da região para poder fazer a coleta dos resíduos. E as marcas conseguem entender muito mais o consumidor, os hábitos, o que ele está interessado, como que ele pode reverter em novas vendas. E, claro, a gente ganha benefício no final das contas, ganha um cashback, ganha um brinde, quem que não gosta. Bom, apresentando mais um pouco sobre quem sou eu. Por trás de toda empresa existem pessoas que choram, que riem, que qualquer coisa a gente pula de alegria. Eu sou da UFRJ também, ex-aluna, fiz desenho industrial. Isso me ajudou a construir o desenho da máquina também. É uma das criações que a gente fez. Tem um dedinho meu. Tenho mestrado em Ciência e Tecnologia de Polímeros. Essa sou eu e meu sócio, Gabriel. Ele ajudou bastante na parte de tecnologia. Então, cada linha de código foi a gente que fez. Então, a gente tem muito orgulho disso. Acho que até... Estourei o tempo? Não. Não, ainda tem. Mas eu não vou me prolongar muito mais para dar espaço para todo mundo. Em abril, a gente saiu na capa, em agosto, da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Foi uma grata surpresa, lá na fábrica de startups, lá no Porto Maravilha, em que a gente falou como a gente está conseguindo fazer com que a empresa cresça sem recurso. Ainda mais esse ano que as startups estão lutando para conseguir investimento, está tendo um monte de demissão, e como que a gente está conseguindo, aos poucos, sem investimento, conseguir crescer. E o mercado também não tão aquecido em algumas áreas. Então, basicamente, esse é um pouco sobre a Flora, um pouco sobre mim. Quem tiver dúvidas, fico à disposição. A máquina, cadê? Está nos próximos slides. Pode ir passando. Quando chegar, vocês vão ver. Esse é 3D, pode passar. É um 3Dzão. Pode passar, esse é um vídeo. Alguns dos nossos cases. A gente começou com hortifruti, não dá para ver, mas está ali. Depois com a West Bank, agora a gente colocou no Parque de Ibirapuera algumas máquinas. Na próxima semana, a gente já vai ter uma máquina feita em colaboração com uma empresa lá de Maria da Graça que produz chapa de plástico reciclado com tampinha de garrafa. Eles pegam a chapa e transformam em alguma coisa. A gente encomendou a chapa e transformou na máquina, que é a que vai ficar na cópia. Então, além de tudo, a gente quer fazer com que a máquina mostre o valor nela mesma, E depois vai ter mais máquina em Vitória, junto com a Shell, em Campinas. A gente estava no Museu da Manhã, participando de um evento chamado Cria Brasil, de indústria criativa, na Campus Party, também expondo. O próximo slide vai ser no Case, que é um evento de empreendedorismo em São Paulo, primeira vez que a gente participou. A gente já entrou como fornecedor. E ano que vem, a ideia é conseguir expandir toda essa operação. É um grande marco também, que com a ajuda de instituições como tanto a FAPERJ quanto a Shell, que está auxiliando a gente, conseguir recurso para implementar melhorias de tecnologia. Então, esse mês agora, a gente está colocando também inteligência artificial para predizer aonde vai ter mais impacto socioambiental, em qual município. E, de acordo com o que a gente analisou na ferramenta, uma parte no Sudeste, uma parte em Londrina. Então, a gente já sabe onde vai fazer mais sentido impactar e poder mensurar isso de fato, com os dados abertos ao público. Se quiser ir passando. Beleza. Mais as métricas que eu comentei. Todos os dados, o cliente contratante do varejo consegue ver em tempo real, a plataforma Web App. O consumidor também tem acesso à mesma plataforma. Pois não? Sorry, I have a question. I do not understand what the machine does. Can you explain what does the machine do? So do I take my solid waste and put it in? What does the machine do? Perfeito. Ótima pergunta. Eu não gosto muito de fazer essa analogia, mas ela é como se fosse uma lixeira inteligente. Ela acumula o resíduo. Um plástico, um papel, um metal. A gente não mistura vidro por questões de segurança. Eu acumulo o meu resíduo e eu consigo garantir que ele vai ter a destinação correta, rastreável e a reciclagem. Além disso, a gente consegue ter todos os dados daquele resíduo. Peso, volume, se é de alguma marca, se é algum resíduo específico, quem descartou, por que será que a pessoa descartou, como que a gente pode fazer para potencializar o descarte correto. Então, a máquina ela é um veículo para a gente ter dados de pós-consumo.
além de ser uma lixeira inteligente, que eu não gosto de falar essa palavra, mas ajuda a entender. Outra pergunta? Why don't you like the term? Eu não gosto muito porque parece que falar lixeira perde um pouco do valor, apesar de ser muito mais do que isso, né? Mas para fins assim mais explicativos eu acho ok. Eu acho que é mais um sentimento de designer, não querer falar que é lixeira, mas no final das contas a gente sabe que acaba sendo uma lixeira inteligente, então é mais nesse sentido. Okay, thank you. Obrigada pela pergunta. Quem tiver mais alguma pergunta, não sei como é que é a Agora dinâmica. a gente vai parar, Thaís, obrigada pela sua obrigada. apresentação. Vamos aqui, Marcelene.